Caiu o áudio? Tava cortando muito e parou. Mas agora vocês estão ouvindo? Agora sim, agora voltou ao normal. Então tá legal. Não sei porque que parou, não, mas enfim. A apresentação vocês estão vendo, né? Não, não é isso aqui, não. Deixa eu ver. Se vocês estão vendo aqui, eu estou vendo. É sobre indução, né? Aqui está paradigma de projeto e algoritmo. Isso. Então, nas aulas passadas, a gente teve uma primeira aula que eu introduzi, indução matemática. A gente terminou a aula com a determinação do número, da quantidade de números ímpares que tinha numa certa sequência. Aí, na aula passada, a gente fez 2 exercícios de indução matemática. Ambos eram semelhantes. Eles tinham um somatório do lado esquerdo, igual a uma determinada expressão. A expressão ficava do lado direito. Então, a gente provou uma questão em que a soma dos ímpares dava o quadrado da quantidade de ímpares, e a gente também provou que a soma dos primeiros números inteiros é igual a n vezes n menos 1 sobre 2. Vocês estão lembrados? Sim. Sim, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer mais alguns exemplos um pouquinho diferentes, tá? A gente vai começar com esse daqui, que é um código bastante simples. E aí, em cima dele, a gente vai usar a indução matemática, então também de maneira bem, bem simplificada, para ver o que é indução matemática em um programinha. A gente também vai fazer um outro exemplo que tem uma certa semelhança com os 2 primeiros. Então, eu tenho um somatório. É um somatório que se apresenta de uma forma diferente dos 2 primeiros exemplos. Então, aqui eu tenho uma soma de n termos. Aqui está um primeiro, aqui eu tenho um segundo, aqui eu tenho um enésimo. Só que todos os meus termos são produtos de 2 inteiros consecutivos. E eu não teria quaisquer 2 inteiros consecutivos, né? Então, eu tenho ali 1 vezes 2, a segunda parcela, primeiro número é o segundo da parcela anterior, né? Então, de certa forma, genericamente falando, eu tenho um n vezes n mais 1, que indica para nós o produto de 2 números consecutivos, e aí também para dizer para a gente que o n começa no 1, né? Então, o primeiro fator aqui ó, seria esse, e eu não tenho um limite para isso, né? Se eu quiser parar no n igual a 10, se eu quiser parar no n igual a 100, né? Não tem final. Eu tenho n parcelas, desde que a primeira seja com esse formato que está aqui. Então, a soma dessas n parcelas, dadas da forma que está aqui, me dá uma expressão que envolve um produto de 3 fatores, né? Então, eu tenho um n vezes um n mais 1, vezes um n mais 2, então um produto de 3 números consecutivos, n mais 1, n mais 2, tudo dividido por 3. Né? Então, eu quero fazer 1 vezes 2, mais 2, vezes 3, eu vou parar no, por exemplo, 10 vezes 11. Então, a soma de 10 termos do tipo que está ali. Então, pelo que está aqui do lado direito, isso seria, parei meu n no 10, ó, meu n está valendo 10, então seria 10 vezes 11, que é o sucessor ali do n mais 1, e vezes 2, n mais 2. Tudo isso dividido por 3. Então, é muito mais fácil eu executar essa expressão, produto dos 3 números e dividido por tudo por 3, que fazer um produto, 2 produtos, 10 produtos, e depois 9 adições para determinar ali quanto vale a soma das 10 parcelas que estão aqui à esquerda. Então, de certa maneira, essa expressão é bem compacta e me permite determinar esse somatório. Mas será que isso é uma verdade? E a indução matemática me ajuda a demonstrar que realmente isso é verdadeiro, tá? Então, esse é mais um caso semelhante àqueles 2 primeiros exemplos. E ainda para completar nossa bateria de exemplos,
a gente tem aqui um que é bem diferente, tanto do algoritmo quanto do exemplo anterior, que está relacionado aos dois primeiros das aulas passadas, que aí eu tenho uma expressão e eu quero mostrar que ela é divisível por um número. Então, no nosso caso aqui, a expressão varia n ao cubo menos n. No lugar do n, eu poderia colocar qualquer número natural. Aí eu quero colocar no lugar do n o número 27. Então, eu teria 27 ao cubo menos 27. Eu vou determinar aqui um valor. Essa diferença vai dar um valor. De certa maneira, a expressão diz para nós que o 6 sempre vai dividir o valor que é obtido a partir dessa diferença. Não importa qual valor eu coloco no lugar do n. De maneira mais rápida de fazer a conta, por exemplo, se eu escolho n igual a 10, porque de cabeça a gente faz isso rapidamente, n ao cubo menos n daria 10 ao cubo, 1000 menos 10 daria 990. Então, a expressão toda daria 990. E é fácil ver que 990 é divisível por 6. Se eu tentar dividir por 6, ó, dá 1, sobra 3. Aí embaixo 9, 39 por 6 dá 6. E aí sobraria 3. Quando eu divido 30 por 6 dá 5. Então, o resultado da divisão é 165. E resta 0. Ou seja, 990 é divisível por 6. O que está escrito aqui para nós é que, independente do valor que nós escolhermos para o n, desde que ele seja natural, na hora que a gente substituir ali, ó, vai me dar um resultado que é divisível por 6. Mas será que não vai ter um n em que isso não aconteça? Sei lá, se eu escolher o n igual a 50, realmente vai dar verdade? É a indução matemática que me ajuda a demonstrar que isso sempre é verdadeiro. E a gente também tem aqui uma sequência, chamada de sequência de Fibonacci, que aparece em muitas situações reais. Nós poderíamos escrever os valores da sequência de Fibonacci simplesmente escritos, não tem nenhuma aplicação. Então, começaria ali de um primeiro valor que está indexado pelo 0, esse primeiro valor da sequência de Fibonacci é 0. Está aqui, o valor dele é 0. E aí, um próximo valor da sequência de Fibonacci, agora indexado pelo 1, como se eu estivesse construindo um vetor de valores correspondentes aos elementos da sequência de Fibonacci. Então, o próximo valor, o segundo valor da sequência de Fibonacci é 1. Então, esses são os dois primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Eles são dados dessa forma. O primeiro valor é 0, o segundo valor é 1. Está aí escrito. E essa sequência continua? Continua. E ela continua de que maneira? Qualquer outro termo da sequência é dado pela soma dos dois anteriores. Então, se eu quiser saber quanto vale o terceiro, basta eu pegar o primeiro e somar com o segundo. Então, 0 mais 1 é 1, o próximo valor aqui é 1. Aí, o próximo, o quarto termo, é só fazer 1 mais 1 que dá 2, e depois 2 mais 1 que dá 3, e depois 5, e assim sucessivamente. Então, esses são alguns dos elementos da sequência de Fibonacci. Todas as vezes que a gente vai determinar um elemento da sequência de Fibonacci, qualquer elemento que seja, eu sempre recorro aos dois anteriores. Tá? Você quer achar o próximo? Sim. Quem é o próximo? O primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo termo. Como é que você vai fazer para achar o elemento indexado por 6? O índice é 6, mas ele não é o sexto elemento, já que o primeiro índice aqui é 0, então ele é o sétimo elemento. Então, quanto vale o f de 6? É só somar os dois anteriores e o valor obtido é 8. Então, por definição, a gente obtém os elementos da sequência de Fibonacci usando uma definição que é recursiva, uma função recursiva. Ela é chamada de uma função recursiva de segunda ordem, porque além de recorrer ao elemento anterior na sequência, eu recorro ao anterior do anterior, ao f de n menos 2. Então, eu recorro a dois elementos anteriores, duas posições anteriores. Então, quando eu recorro a duas posições anteriores, eu falo que é segunda ordem. E se eu precisar de ir a 3 posições anteriores, quarta ordem, e assim sucessivamente. Por exemplo, a função fatorial, ela é uma função recorrente, uma relação recursiva de primeira ordem. A gente fala n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Eu só recorro ao anterior. Bom, quando eu vou escrever um algoritmo,
para me ajudar a determinar os elementos da sequência de Fibonacci, eu posso usar recursividade, né? Já que, por definição, eu tenho ali uma definição recursiva. Eu posso usar um comando de repetição, um único comando de repetição, e obtendo os elementos da sequência de Fibonacci do primeiro para o que eu quero. Aí eu quero achar o centésimo elemento da sequência de Fibonacci. Eu pego os dois primeiros, a partir dos dois primeiros eu acho o terceiro, do terceiro eu acho o quarto, do quarto eu acho o quinto, do quinto eu acho o sexto, e vou nessa sequência como se eu estivesse fazendo uma busca iterativa. De um em um eu vou chegar no centésimo. Se eu uso recursividade, eu começo no F de 100, porém ele é desconhecido. E aí o F de 100 chamaria o F de 98 e o F de 99, que também são desconhecidos. Então, ao usar recursividade, né, eu começo por uma função cujo parâmetro que eu passo é o 100. Eu quero achar o Fibonacci de 100. Aí ele chama o Fibonacci de 99, que eu não sei quanto vale, já que é recursivo. E também vai chamar, no segundo momento, o F de 98. Só que antes de eu executar essa chamada, eu preciso terminar a F de 99, que vai chamar a F de 98. Só que a F de 98 eu não guardo o valor. Eu junto com a F de 97, que eu vou ter que calcular, somo esses dois valores e digo que é o valor da F de 99. Quando eu precisar da F de 98, apesar de ter tido um trabalho danado para calcular aqui, ó, eu vou precisar calcular de novo. Esse é um grande problema quando eu uso recursividade. Caso eu dependa de algum valor que já tenha sido calculado, se eu não der um jeito de guardar, eu vou recalcular, eu vou gastar tudo de novo para obter aquilo que em algum momento eu já tinha obtido. Então, por exemplo, numa situação como essa, se eu uso recursividade para encontrar os elementos da sequência de Fibonacci, todas as vezes que meu N for relativamente grande, eu vou gastar um tempo muito, muito, muito grande. Pode ser que leve séculos para achar um elemento da sequência de Fibonacci, se eu usar recursividade. Ao passo que eu poderia fazer isso no piscar de olho, se eu faço da forma que eu tinha dito aqui para vocês. Se ao invés de eu começar do que eu quero, eu começo do que eu tenho. Então, eu tenho os dois primeiros. A partir dos dois primeiros, eu acho o terceiro. Do terceiro, eu acho o quarto. E vou assim sucessivamente. Às vezes, vocês chamaram de uma metodologia bottom-up. Né? Você começa do menor, de baixo para cima. Do que você tem para o que você quer. Na recursividade, não é isso que acontece. Eu começo do que eu quero e vou até o ponto de parada, que corresponde ao que eu tenho. A recursividade, ela não é indicada quando eu percebo que existem chamadas que têm repetição de parâmetros. Então, quando acontece isso, e é um exemplo esse que eu estou falando aqui, eu acabo fazendo recálculos que podem tornar o meu algoritmo um algoritmo inviável, que é o caso desse exemplo. Mas eu tenho uma outra maneira de determinar os elementos da sequência de Fibonacci, que é usando a potência dessa matriz. Então, a matriz 2 por 2, né? A primeira linha com 2 uns e a segunda linha aí dessa forma 1, 0. Então, por exemplo, se eu pego essa matriz e elevo a 10, se a gente pega essa matriz, por exemplo, e eleva a 10, né? Faz a matriz, vezes ela, 10 vezes. Aí você vai obter uma matriz ainda 2 por 2. Eu não sei exatamente qual o número que vai estar aqui, mas o que está escrito ali para nós é que o número que tiver aqui, ele vai ser o Fibonacci do N mais 1. Então, se o expoente for 10, exatamente aqui na posição linha 1, coluna 1, eu vou ter o Fibonacci de 11. Já aqui na linha 1, coluna 2, eu vou ter o Fibonacci de 10. Então, o número que vai estar aqui na minha matriz produto, esse número aqui, ó,
ele corresponde ao 11º elemento da sequência de Fibonacci, é o F de 10. Você tem uma outra maneira de determinar o Fibonacci de 10, fazendo o quê? Pegando essa matriz e elevando a 10. Mas sempre vai dar certo. E se eu pegar essa matriz e elevar a 100? Se a gente pegar essa matriz e elevar a 100, os 4 elementos que vão aparecer na matriz produto, e vai continuar sendo a matriz 2 por 2. Os que estão aqui na diagonal principal, eles serão iguais. Quanto vale? É o Fibonacci de 100, e aqui também vai estar o Fibonacci de 100. E a gente ainda ganha aqui na linha 2, coluna 2, o Fibonacci 99. Então, de certa maneira, eu consigo 3 elementos consecutivos da sequência de Fibonacci. Mas eu poderia estar interessada, por exemplo, só no F de 100. Então, essa aqui é uma maneira da gente determinar elementos da sequência de Fibonacci. E qual delas me daria um algoritmo mais eficiente? Essa que usa a matriz, desde que eu saiba implementar uma boa forma de determinar as potências de uma matriz. Né? Se eu fizer a matriz vezes ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela, né? Sempre. Como é que você faz uma matriz elevada a 3? Ela multiplicada por ela, 3 vezes. Se eu fizer isso quando o meu expoente for grande, eu não indicaria esse tipo de resultado para encontrar os elementos da sequência de Fibonacci. Mas nosso objetivo hoje é mostrar que essa potência realmente me dá esses 3 elementos da sequência de Fibonacci. Bom, vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Ó. Então, a gente tem um código que está escrito em C, tá? Bem basicão. Talvez tenha algum detalhezinho aí errado, mas acho que está tudo certinho. A gente tem uma função que tem ali um parâmetro, né? Um parâmetro que pode vir toda vez que eu chamar a função, que tem nome de function, que é um número inteiro. Então, todas as vezes que eu for chamar essa função, esse valor aqui vai ser inteiro. A gente define aqui 3 variáveis locais, todas elas inteiras, x, y e z. Quando a gente inicializa uma função em C, se tem mais de um comando, não tem begin, não tem end, a gente abre chaves e fecha chaves, né? Então, estou aqui começando uma chave para dizer que eu estou iniciando a função e aqui ela vai terminar. E nós temos as variáveis x, y e z, todas elas inteiras. Toda vez que eu finalizo uma linha no C, finalizando um comando, finalizando ali aqui a definição de variáveis, a gente finaliza o comando com ponto e vírgula, tem que colocar isso, não você diz que está errado. O igual é para dizer que eu estou inicializando uma variável, também muito comum em várias linguagens. Então, eu tenho uma variável x, que é uma variável local, e ela recebe o valor do n. Então, é assim que a nossa variável x vai ser inicializada. Tem uma variável z, que sempre é inicializada com 1, e a variável y, que é inicializada com 0. E a gente tem um comando de repetição, while, e a condição de saída desse comando de repetição é a hora que esse x, que a variável x deixar de ser maior que 0. Então, enquanto a variável for maior que 0, ele vai permanecer entrando no comando de repetição e executando o que está aqui dentro. De novo, eu estou iniciando mais uma coisa e como meu comando de repetição tem 1, 2, 3 comandos, tem mais de um comando, 4, print está dentro do comando de repetição, não, está fora. Mas tem mais de um comando, aqui no caso tem 3, eu preciso abrir chaves e fechar chaves. Então, aqui está o abre chaves do comando de repetição, é o begin dele, e aqui está o end dele. E o que tem dentro do comando de repetição? A gente tem a variável y, que ela vai sofrer uma atualização. Então, quanto que ela recebe? Ela vai ficar se atualizando ali dentro. Então, toda vez que eu repetir esse comando, a variável y vai receber ela mesma mais o z, sendo que o z é incrementado de 2. Z recebe ele mesmo mais 2. Então, ele vai sendo atualizado com o passo 2. Mais 2, mais 2, mais 2, toda vez que a gente estiver rodando aqui.
E a gente tem a variável x que é decrementada. Então, se por acaso o nosso n assumiu inicialmente um valor 10, o x começa valendo 10. Né? Então, ele entra no comando de repetição, porque 10 é maior que zero. Mas rodando aqui pela primeira vez, x é decrementado de 1, passa para 9, depois para 8, depois para 7, depois para 6, e assim sucessivamente, até chegar uma hora que x vai ser zero. Mas se x foi inicializado com, né, se ele chamar essa função, passando ali um n valendo, sei lá, menos 2, ele nem vai entrar no comando de repetição, tá? E se o n for zero, por exemplo, ele também não entra no comando de repetição, né? Mas enfim. Depois que ele terminar o comando de repetição, a gente tem a função que escreve, né? No caso que vai escrever lá na tela. O que ela vai escrever? Entre parênteses, é o que ele vai plotar do jeitinho que está, com exceção desse percentual D. Então, esse percentual a gente usa para definir o tipo da variável, a forma que a gente quer que a nossa variável seja escrita. Né? Então, nós vamos escrever, vai aparecer na tela. No caso, não vai aparecer na tela, porque a gente não vai rodar, tá? Mas apareceria quando ele entrasse aí nesse comando printf, né? Essas aspas. Então, apareceria exatamente n chapéu 2 para dar a ideia do quadrado. Vai aparecer vai ter um espaço, porque aqui tem um espacinho, um igual. Aí, no lugar desse percentual D tem a ver com a base decimal, ele vai pegar, aqui acabou as chaves, ó, e observe que tem uma vírgula, e a partir daqui eu começo a falar das variáveis que em algum momento eu declarei, enfim, elas assumiram outros valores, foram atualizadas. Então, assim, essa variável y, que é a primeira, o espaço aqui vai entrar exatamente no lugar do percentual D. Então, o valor do y vai entrar aqui ao lado desse igual. Não o y, tá? Mas o valor da variável y. E acho que tem uma vírgula aqui, eu não sei se vamos apagar, que ficou alguma coisa aqui em frente. Então, tem uma vírgula. Então, depois daquele valor vai aparecer uma vírgula, tem um espaço ali. Esse espaço, ele não é escrito em forma de espaço, mas a gente vai ver o espaço. Então, a gente acaba vendo uma vírgula. Só estou fazendo uma leitura aqui do código rapidamente. Então, tem um espaço. Em seguida, ele escreve na tela 2n mais 1. Gente, meu n estava valendo 10 e ninguém mudou o valor do n, então ele vai vir aqui no lugar do n e colocar 10? Não. Ele vai escrever exatamente a letrinha n, tá? Porque está ali entre essas aspas, tá? Então, isso daqui é que vai corresponder aos valores das variáveis. E ali é um caractere. Então, ele vai escrever a expressão 2n mais 1, vai escrever o igual, e no lugar do percentual D tem a ver com tipo percentual, é para dizer o que ele quer que seja feito. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo da variável Z e vai colocar aqui. Então, ao lado ali do igual, ele vai escrever o valor de Z. É isso que o nosso programinha faz. Acabou, fechou essas chaves aqui de cima. Então, ela abriu aqui em cima, né? Essa primeira chave abriu aqui, para dizer que a gente estava começando a nossa função, e aqui nós estamos terminando a nossa função. Então, o que vai aparecer na tela é isso daqui. Bom, o que a gente quer? Usando indução matemática, a gente quer provar que esse programa sempre vai imprimir, que o printf aqui sempre vai retornar para a gente os valores de n ao quadrado. Então, aqui, ó, sempre o valor que vai aparecer vai corresponder ao n ao quadrado. Por exemplo, se meu n inicial era 10, então aqui vai ficar 100. Se por acaso meu n fosse 10, o valor que apareceria aqui, né, onde a gente está vendo o valor de y, seria o número 100. Então, n chapéu 2 igual, e no lugar do valor de y, aparecer o quê? 2n mais 1, o valor de 2n mais 1.
Se por acaso o meu N era 10, o que apareceria, o que deverá aparecer aqui é 21. Se meu N mudar, esses valores vão acabar mudando, mas a expressão aqui, N chapéu 2 igual e 2N mais 1, não vai mudar. Sempre vai estar escrito dessa maneira. Tá certo? Bom, como é que você vai provar isso? Eu vou usar a indução matemática. Como é que você vai executar a indução matemática? Eu vou supor aqui que o menor valor que o N pode assumir digamos, o zero, tá? Qualquer número inferior a zero, ele não entraria nesse comando de repetição e, portanto, ele imprimiria o mesmo valor, que seria esse valor aqui da variável y, que é zero. Tá vendo? Então, qualquer valor de n que for menor ou igual a zero, ele não vai entrar no comando de repetição, porque meu x receberia esse valor. Né? E sendo, então, um n um número menor ou igual a zero, ele não entraria no comando de repetição. Daí, o que aconteceria? Tanto a variável z ficaria valendo 1, para qualquer valor de n menor ou igual a zero, quanto a variável y ficaria valendo 0. Sempre com esses valores. Então, o que ele imprimiria para nós, caso o nosso n seja um número menor ou igual a zero? Então, o que apareceria impresso lá na tela para a gente seriam os valores, né? N chapéu 2 igual, vírgula, 2N mais 1. E aqui ao lado do N chapéu 2 igual, apareceria o valor do Y. Como meu Y seria 0, aqui ficaria o número 0. Tá? E aqui ficaria o número 1. Tá certo? Que seria o valor da variável Z. Nós vamos considerar que o menor valor que a nossa variável vai assumir é o 0, tá? Não vou considerar valores negativos. Então, na minha indução matemática, que aqui eu estou trazendo para vocês alguma coisa, eu vou usar como base o que lá atrás a gente chamou de passo 1. O que você vai fazer no passo 1? Eu vou verificar se aquilo que foi pedido para eu provar vale para o primeiro valor que é a variável no caso é essa aqui, ela que eu vou passar como parâmetro, de acordo com ela, eu vou ver se as coisas vão funcionar bem ou não. Então, estou supondo que a minha variável não vai assumir valores negativos, não vai funcionar se assumir valores negativos, e que dentre os valores que ela poderia assumir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o menor deles é o 0. Então, no passo 1 da indução matemática, eu escolho o menor valor que a minha variável pode assumir, nesse caso é o 0. Então, supondo que a gente vai chamar a função, passando como parâmetro o n igual a 0, meu n igual a 0, o que vai acontecer ali para a gente? Claro que esse trechinho aqui do algoritmo vai ser executado. Né? Então, x recebeu quanto? X recebeu 0. X ficou valendo 0. Então, está aqui, ó, x igual a 0. Recebeu o nosso n, que estamos supondo que é igual a 0. O que acontece com a variável z? Sempre, independente do valor do n, sempre é inicializada com 1. Nesse caso também. E o y? Com o 0. Porém, quando ele vem cá e verifica a condição, se x é maior que 0, não é. Então, ele não entra no comando de repetição. Ora, e o que ele vai fazer? Ele já pula ali para a operação seguinte, para o comando seguinte, que é fora, né? Onde ele está terminando o meu comando de repetição, que é o printf. Então, o que vai aparecer lá na tela para nós? N chapéu 2 igual, tá ele aqui. Aí ele pega o valor de qual variável? O primeiro percentual D que aparece aqui corresponde à primeira variável que aparece ali depois das aspas, ó, logo em seguida vírgula, que é o valor do y. Então, quanto que o y está valendo para a gente? Está valendo 0. Então, observem
que esse carinha aqui, ó, ele está assumindo ali o valor de y, que é o que está pedindo para ser impresso lá, ó. Conteúdo da variável y. Ele vai vir aqui para essa caixinha. Em seguida, aparece a vírgula na tela. Está o que eu achei na web. Aparece o 2n mais 1, que é em forma de caractere, igual. Então, nosso n não é substituído por 0. Então, isso aparece desse jeitinho que está. Igual, novamente, eu tenho um percentual d. E esse percentual d, então, é o segundo percentual que está aparecendo ali para a gente. O que eu vou colocar ali naquela posição? O conteúdo da variável z, que é a nossa segunda variável que está aqui. Então, qual é o conteúdo da variável z? 1. Então, aqui aparece para nós o valor de z, que a gente sabe que não foi atualizado, é 1. Beleza. Isso é o que vai aparecer escrito na tela para a gente. N chapéu 2 igual a 0 e 2n mais 1 igual a 1. O que eu preciso aqui no meu passo 1 da indução matemática? Observar se esses valores correspondem àquilo que eu estou esperando que aconteça. E aí, qual é a minha expectativa? Que esse carinha aqui seja n ao quadrado. E na hora que eu olho, eu falo, ele realmente é o n ao quadrado. Ele realmente é o 0 ao quadrado. Então, na hora que eu olho ali para ele, ele é o 0 ao quadrado. Ele é o valor de 0 ao quadrado. E eu também espero que o 2n mais 1, que esse valor que a gente está vendo aqui, ó, corresponda ao 2n mais 1. O segundo valor tem que valer 2n mais 1. Como o nosso n é 0, aquele carinha ali, ó, é 2 vezes 0 mais 1. Então, quando eu avalio isso, eu vejo que realmente dá 1. Falar, então não é que corresponde ao 2n mais 1? Então, o que está escrito na tela, realmente, os valores, os números que eu vejo, correspondem ao valor do n ao quadrado e, em seguida, ao valor do 2n mais 1. Então, o passo 1 da indução matemática está verificado. Não tem grandes demonstrações, estão vendo? Beleza. Aí vou para a etapa seguinte, que é o passo 2 da indução matemática. Então, o que vai acontecer no passo 2 da indução matemática? Volto eu para o meu código, mesmo código, só que agora focando de uma forma diferenciada. Então, o que acontece no passo 2? Eu tenho uma hipótese. Então, isso aqui para nós, ó, é o que nós chamamos de hipótese. O que é mesmo a hipótese? Ó, eu vou supor que quando o meu n, então vou escrever aqui, ó, no passo 2, eu sempre vou supor alguma coisa, eu sempre tenho uma hipótese, a HI, a hipótese de indução. Então, como é que isso funciona mesmo? Olha, eu suponho que existe um certo valor para n, mas não é um n igual a 10, não é um n igual a 7, é um n genérico. Então, como é que você pensa no n de maneira genérica? Eu chamo o n de uma outra letra. No caso aqui está sendo chamado de k. Então, eu vou supor que quando n for igual a k, né, então, quando essa entrada aqui assumir um valor que genericamente é k, quanto k vale? A k é genérico, k pode assumir qualquer valor do 0 para cima. Então, eu vou supor que quando meu n for igual a k, o meu código funciona perfeitamente. Ora, e o que é meu código funcionar perfeitamente? Aparecer lá na tela, né, a seguinte frase, digamos assim, o meu printf tem que devolver isso daqui, ó. Então, tem que aparecer escrito na tela, n chapéu 2 igual. Lembrando que esse n chapéu 2 sempre é em forma de caractere. Depois eu tinha uma vírgula, tinha lá um espaço e tal. E o 2n mais 1 também era em forma de caractere. E depois da igualdade ali, do n chapéu 2, aparece um valor. E o que eu espero que seja esse valor? Exatamente o valor do n ao quadrado, que será o k ao quadrado. Mas é o quê? 100? É 400? Não dá para eu dizer quanto vale, porque o k é genérico. Então, vai aparecer um número que corresponde ao quadrado de k.
Da mesma maneira, do lado direito aqui, dessa expressão rosa, vai aparecer um número que corresponde ao 2K mais 1. Só que da onde que esses números vêm? Eles vêm, o primeiro deles vem da variável y e o segundo vem da variável z. Então, eu espero que meu código seja capaz de ter, quando n for igual a k, eu espero que a variável y contenha o valor de k ao quadrado, e eu espero que a variável z contenha o valor de 2k mais 1, que é o que eu vou imprimir na tela. Então, para estar impresso de maneira correta, eu sempre impresso o conteúdo de y e o conteúdo de z, só vai estar correto, ou seja, o quadrado do meu n, e o sucessor do dobro, né, do n, só vai estar escrito de maneira correta se as variáveis y e z contiverem os valores certinhos. Beleza, gente? Não demonstrei nada. Essa é a minha hipótese de indução. Ora, e ainda no passo 2, o que você tem que fazer? Pensando que depois desse valor que o n pode assumir, tem um valor seguinte, tem um sucessor, ou seja, quando meu n for igual a k mais 1, o que vai acontecer? Então, lá no passo 2 da indução matemática, após eu fazer a minha hipótese, né, eu fazer a minha condição, e quando meu n for igual a k mais 1, né? Então, vai chegar uma hora que meu n vai assumir o valor seguinte ao qual aquele que eu tinha me referido na hipótese. E daí, o que eu espero que aconteça? Então, eu espero, não sei se é o que vai acontecer, mas eu espero, a partir dessa nova entrada, é que apareça na tela escrito o valor de k mais 1 ao quadrado e o dobro de k mais 1 somado com 1. Então, se por acaso, ainda continuando no passo 2, tá? Então, se por acaso meu n for igual a k mais 1, quem é o k mais 1? É o sucessor àquele número genérico que eu escolhi para fazer a minha hipótese. Então, o que eu espero que meu algoritmo faça? Então, essa é uma expectativa em relação ao meu algoritmo. Né? Então, eu espero que apareça escrito na tela. Vou colocar aqui em rosa, como a gente estava fazendo antes, o n chapéu 2 igual, isso em forma de caractere, né, gente? Então, não vai aparecer um número aqui, sempre a letra n, uma vírgula, depois o 2, aí aparece o n em seguida, em forma de n, nunca vai ter um número colocado no lugar desse n, mais um igual. Daí, aqui, eu espero que apareça exatamente aqui, ao lado desse igual, né, eu fico na expectativa, assim como nesse aqui, que apareça um número. Então, aqui tem que ter um valor. Assim como aqui tem que ter um valor. E qual é a minha expectativa? Que sempre um número que apareça dentro dessa caixinha seja o quadrado do n. Então, claro que eu estou supondo que K assumiu um número, tá? Então, a minha expectativa é que aqui dentro eu tenha um número que corresponda ao K mais 1 ao quadrado. Se K for, por exemplo, 10, ali eu vou ter o 11 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter o número 121. Tá? Não vai aparecer 11 ao quadrado, tá? Vai aparecer o valor numérico. E da mesma forma apareceria aqui, ó, se o K for igual a 10, como eu falei ali. Então, eu espero que apareça aqui o valor de 2K mais 1. Então, sendo K igual a 10, eu espero que nessa caixinha apareça o número 21. Mas isso não é demonstração por indução, tá, gente? Então, na demonstração por indução, o que eu espero? Eu espero que apareça uma expressão do jeito que eu escrevi aqui para vocês. Agora, como é que você vai fazer para demonstrar isso? Eu tenho que usar a hipótese de indução. Então, eu tenho que me agarrar aqui na hipótese de indução.
Então, assim, o que eu estou supondo como verdade? Se por acaso meu N for igual a K, isso vai ficar rodando, rodando, rodando. Imagina, se meu N for igual a K, o meu X recebe aqui inicialmente K, e aí quando ele for rodar esse comando de repetição, ele vai rodar isso quantas vezes, né? Se o X está valendo K, né? Para o x igual a k, depois para o x igual a k menos 1, depois para o x igual a k menos 2, vai ficar rodando isso. Então, ele roda, ele começa isso aqui, ó, com esse carinha valendo k. Quando ele entra no comando de repetição, a variável x ela é decrementada de 1 e ela passa, então, a assumir o valor k menos 1. Ele entra e executa. Eu vou supor que k é um número grande, tá? Para pensar qualquer situação. Aí, quando ele decrementar o x novamente, meu x passa a valer, então, k menos 2. Aí, à medida que ele for tirando 1, tirando 1, tirando 1 da variável x, vai chegar uma hora que ela vai ficar valendo, sei lá, 1. Né? Se ela começou valendo 10, ela passou a ser 9, depois 8, depois 7, 6, 5, 4. Tira 1, ela vira 3, tira 1, ela vira 2. Tira 1, ela vira 1. Aí 1 é maior que 0 é. Aí ele faz tudo, tira 1 e ela vira 0. Então, a variável x chega a assumir o valor 0. É que quando ela assume o valor 0, ele não entra mais no comando de repetição. Só que para n igual a k, que é a da minha hipótese, ele vai entrar nesse comando de repetição aqui, ó, k vezes. Quais são as k vezes? O x valendo k, depois o x valendo k menos 1, depois o x valendo k menos 2, até o x valer 1. Do 1 até o k eu tenho k valores. Ok, pessoal? Então, em relação à hipótese de indução, vou colocar um slide aqui. Então, se eu considero a hipótese de indução, em que a gente está supondo que o n é igual a k, o que vai acontecer? O comando de repetição, o while, ele vai ser executado, tudo que está lá dentro, hein? Então, ele vai ser executado k vezes. Eu vou colocar assim, lá dentro, dentro do comando de repetição, tudo que está lá dentro vai ser executado k vezes. E aí, o que realmente ele executa dentro desse comando de repetição? Olha, ele fica fazendo isso, atualizando a variável y, atualizando a variável z. Agora, pela hipótese de indução, o que eu sei? Pela hipótese de indução, eu sei que a saída, depois que ele rodar, 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 eu sei que a saída ali vai ser essa que eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Então, quando ele terminar esse comando de repetição, que ele passa para esse comando. Então, qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que a variável y contenha o valor k ao quadrado e a variável z contenha o valor 2k mais 1. Essa é a minha expectativa. É isso que eu estou supondo por hipótese de indução. Então, a variável y contendo o valor k ao quadrado. Quanto vale y? K ao quadrado. Então, ele entra ali e ele fica... Quanto que y recebe? Z mais y, mais y, mais y. Aí fica fazendo mais y, mais y, mais y. E na minha expectativa, quando ele imprimir o valor do y, ó, onde ele põe o valor do y? Ali nessa primeira posição. Ou seja, assume a posição lá do n ao quadrado. Pela minha hipótese, né? Então, o y está valendo ali k ao quadrado. Então, eu espero que esse algoritmo tenha como saída a variável y valendo k ao quadrado. Da mesma maneira, eu espero que a variável z esteja valendo 2k mais 1. Isso, você tem certeza que vai acontecer? Eu não, estou supondo que meu algoritmo vai me devolver isso. Eu não consigo ver se ele vai devolver isso, porque meu k é variável.
Então, se eu escolher o k igual a 10, eu vou ver que a variável y vai sair valendo 100. Se eu escolher o k igual a 20, eu vou ver que a variável y vai sair valendo 400. Mas se eu escolher o k qualquer, como é que eu vou ver que a variável y vai ficar valendo k ao quadrado? Então fica difícil, é mais por hipótese. Agora, o que você quer a partir dessa hipótese? Eu quero provar que quando a minha variável n for igual a k mais 1, a variável y fica valendo isso, eu não sei. E a variável z fica valendo isso, porque é o que eu quero imprimir. Então, o que você imprime? Eu imprimo, logo do n chapéu 2 igual, eu imprimo o valor da variável y. E logo ao lado do 2n mais 1 igual, eu imprimo o valor da variável z. Só que eu gostaria que esses valores correspondessem a k mais 1 ao quadrado e a 2k mais 1. Aí, será que as variáveis y e z vão conter esses valores que eu estou apontando aqui na caixinha? Eu não tenho essa certeza. Eu sei que o valor que eu imprimo é o valor da variável y. O que eu não sei é se vai ficar o quadrado de k mais 1. E eu também não sei se vai ficar o quadrado de 2k mais 1. Bom, mas voltando lá no meu algoritmo. Se por acaso a minha variável n valer k mais 1, qual é a diferença entre o número de vezes que eu vou realizar isso em relação ao valor que eu tenho aqui na hipótese, que é n valendo k? Então, quando n valia k, os valores da variável y e z não ficaram influenciados pelo valor da variável x. Eles não dependem, y e z, do valor da variável x. Mas eles dependem de quantas vezes eu vou ficar aqui dentro desse while. Então, se por acaso a minha variável n valer k mais 1, então eu tenho aqui a variável n, digamos agora que eu estou saindo da minha hipótese, então eu já estou querendo fazer uma demonstração. Então, suponha que a minha variável n, ela está lá valendo k mais 1. Então, a quanto vale n? Ela agora está valendo k mais 1. Então, o que isso significa em relação ao que eu tinha na minha hipótese? Que a variável x, ela é inicializada, a variável x aqui, ó, ao invés dela começar valendo k, ela vai passar a valer k mais 1. Ora, e a variável z e a variável y? Não importa o valor do x. A variável z começa no 1 e a variável y começa no 0. Então, a variável y vai depender do início dela, que continuou valendo 0. E a variável z também depende do início dela. A y também depende ali do início da z. O início não mudou só porque meu n agora vale k mais 1. Mas o que significa meu n valer k mais 1? Que quando eu for executar meu comando de repetição, o meu x ele não começou mais no k. Ele agora começa com um valorzinho aqui, k mais 1. Então, ele começa no k mais 1, eu entro no comando de repetição. Quando eu decrementar o x, é que ele passa a valer k. Daqui para frente, em que tudo acontece da mesma maneira que acontecia na hipótese de indução. Ou seja, o número de iterações que eu vou fazer quando meu n for k mais 1 é só uma a mais em relação ao que acontece na hipótese de indução. Então, se o meu n contiver o valor k mais 1, então, o número de vezes que eu vou realizar isso que está aqui dentro, eu vou fazer quantas vezes? K mais 1 vezes. Enquanto isso que estava em verde, eu fazia K vezes, tá, gente? Porque, né, a minha variável x começou no K, passou pelo K menos 1, K menos 2, até 1 eu estava fazendo o que estava dentro do comando de repetição.
O que está aqui em lilás, o que você vai fazer aqui dentro do comando de repetição? Eu vou fazer enquanto a variável x não chegar a valer zero. Então, enquanto ela começou, ela agora começou no k mais 1. Então, ela vai k mais 1, k menos 1, k menos 2, k menos 3. Vai chegar a 1, vai chegar uma hora que ela vai chegar no zero. Então, eu só vou fazer uma vez a mais. Então, na hipótese, eu faço k vezes. No que eu quero provar, eu faço k mais uma vez a mais. Nessa uma vez a mais que eu faço, vou voltar aqui. Então, isso tudo eu executei k vezes. Daí, quando eu trabalho com n igual a k mais 1, vocês viram lá que meu x assume um valor a mais. Então, eu vou executar o que está dentro do while. Então, né, comando de repetição, só o que está dentro, tá? Eu vou executar, vai ser executar, k menos uma vezes, k menos uma, opa, k mais uma vez a mais, k mais uma vezes. Tá, e daí? O que vai acontecer nessa umazinha vez a mais? Aí eu vou olhar lá meu algoritmo. Então, nessa uma vezinha a mais, ele vai atualizar a variável y e ele vai atualizar a variável z. Então, na uma vez a mais, é importante a gente observar isso. Então, vamos pensar lá em relação à hipótese, eu tenho que uma vez a mais. E aí, nessa uma vez a mais, claro, comparando com o que está lá em cima, tá, gente? Lá em cima eu faço k vezes, aqui eu estou fazendo k mais uma vez. E nessa uma vez a mais, ele vai fazer alguma coisa dentro do comando de repetição. Então, além de decrementar o x, mas não me interessa, ele vai atualizar a variável y e ele vai atualizar a variável z. O que ele faz na variável y? Ela recebe z mais y. Então, nessa última vez, que é essa uma vez a mais, a variável y vai ser atualizada. E quanto ela vai receber? O que ela tinha, mais z. Tá certo? É o que está escrito aqui para a gente. Ó. Então, a variável y recebe o que ela já tinha, mais y. Então, vamos lá. Então, se eu estou fazendo uma vez a mais em relação a isso que está em verde, né, que seriam as k iterações, na última iteração do que está em verde, que é correspondente a n igual a k, meu y saiu valendo k ao quadrado. E meu z saiu valendo 2k mais 1. Então, eu pego esses conteúdos e levo lá para a minha última iteração, que é essa uma vez a mais. Então, quanto que o y está valendo? K ao quadrado. E quanto que o z está valendo? 2k mais 1. Eu coloquei aqui conteúdo da variável y e o conteúdo da variável z. Daquela késima iteração que eu estava realizando. Agora eu estou indo para a última, para a késima mais 1, em que eu tenho a atualização da variável y da maneira que está descrita aqui. Ora, mas o que é isso? K ao quadrado mais 2k mais 1. É um trinômio quadrado perfeito. É um trinômio, 3 termos, que pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. K mais 1 ao quadrado. Então, quando eu escrevo dessa maneira, isso me faz visualizar que o que está aparecendo, claro que eu veria um número, tá, gente? Mas ao escrever dessa forma, falar, que legal, né? Então, não é que deu o quadrado do n? Não é que deu o quadrado de k mais 1? Não é que deu o quadrado do k mais 1? Era o que eu queria mostrar? É o que eu queria mostrar. E mais o que você quer mostrar? Eu tenho também uma expectativa. O que eu tenho como expectativa? Que a variável z, ela contenha o 2k mais 1. Então, vamos ver. Então, nessa última iteração, que é essa uma vez a mais que eu estou executando, o que acontece lá dentro do meu algoritmo? A variável z recebe ela mesma mais 2. Vamos escrever aqui no nosso código.
A variável z, de que forma ela é atualizada? Ela pega o que ela tinha, tá aqui, o que ela tinha, e eu vou acrescentar 2. Então, vou pegar o conteúdo que está lá, ó, 2K mais 1, 2K mais 1, e falta ali colocar o mais 2. Esse mais 2 é a constante aqui do código. Mais 2, mais 2. Sempre mais 2 a cada vez que eu atualizo a variável z. Então, fazendo a minha continha ali, ó, mais 2. Mais 2 aqui. Ó. Então, aparentemente, eu teria 2K mais 3. Mas é melhor eu reescrever esse 2K mais 3 da forma que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu vou olhar para esse 2K juntamente com esse 2, vou colocar o 2 em evidência, só para aparecer o dobro do K mais 1. E, além disso, sobra esse carinha, ó, mais 1. Então, isso para deixar evidenciado que eu consigo visualizar que a variável z tem um conteúdo que corresponde ao dobro do n, ó, meu n aqui, ao dobro do n mais 1. Tá vendo? O dobro do n, que é o que eu quero na minha expectativa, ó, ao dobro do meu n mais 1. Tá? Aqui é o dobro do K mais 1. Tá certo? Meu n está valendo K mais 1. É o dobro do n mais 1. Beleza, gente? Entendido? Querem me perguntar alguma coisa? Até quinta, Marcelo. Querem me perguntar alguma coisa, gente? Não? Vou para o outro, hein? Esse é semelhante aos exemplos da aula passada. Então, o que você tem aqui? Eu vou mudar essa maneira de representar. Eu tenho uma soma. Eu vou escrever essa soma num código simplificado. Isso não tem a ver com indução matemática. Então, lado esquerdo da minha igualdade, eu vou colocar em somatório. Esse mais, esse mais, esse mais. Então, uma soma de termos que tem uma regra. Deixa eu melhorar esse meu somatório. Ruim ali. Né? Então, a gente tem um somatório. Os termos, qualquer termo que a gente olha, esse, é um produto de 2 números consecutivos. Então, eu vou escrever assim, eu tenho um i, vezes um i mais 1. Então, essa é a nossa forma de dizer que eu estou multiplicando 2 números consecutivos, o outro, ele mesmo mais 1. E o menor valor que a variável i assume é 1. Né? Então, quando o i for 1, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2. Quando o i for 2, aqui vai ter 2, aqui 3. E o maior valor que a variável i assume tem a ver com esse cara genérico aqui, que é o n. Então, tudo isso que está destacado aqui, agora está escrito em somatório. Lado esquerdo da minha igualdade. Lado direito da minha igualdade, vou deixar do jeito que está. Então, eu tenho ali o n sobre 3. Vou escrever ainda assim n, vezes n mais 1, vezes n mais 2, produto aí de 3 inteiros consecutivos. Tudo isso dividido por 3. Também pode ser escrito assim. Tá? Não é só o primeiro que está dividido por 3. Né? Eu posso fazer o produto inteiro lá em cima e dividir tudo por 3. Bom, como é que você vai mostrar por indução matemática que essa igualdade é verdadeira? Então, não é um algoritmo, né? Somatório do lado esquerdo igual a uma expressão. Eu vou ter que fazer o passo 1 e o passo 2. No passo 1, eu vou escolher o menor valor que a variável n pode assumir, que no caso é igual a 1. Né? Um somatório que vai do 1 a 1. Então, no nosso passo 1 da indução matemática, a gente vai assumir que o n é igual a 1. Então, se por acaso o meu n é igual a 1, esse somatório ele até perde sentido, né? Que eu vou ter um termo só para somar.
né? Então, não é por causa do n igual a 1 que eu estou escrevendo isso numa notação de somatório. Então, eu poderia vir aqui na minha escrita, do jeito que estava aqui em cima, e dizer que eu tenho simplesmente aquele valor, no caso do n igual a 1. Então, se o n é igual a 1, eu pararia, né, de escrever a partir daquele cara. O meu n igual a 1, então ficaria 1 vezes 1 mais 1, 1 vezes 2. Se meu n pudesse chegar no 2, eu teria a escrita dessa primeira parcela, que sempre vai existir, e observe que esse carinha aqui, ó, é o correspondente ao n igual a 2. Então, se meu n é 2, eu somaria até aqui, tá, pessoal? Não é que eu vou ter só essa parcela aqui do meio. Eu tenho as duas primeiras, 1 vezes 2, mais 2 vezes 3. Se meu n for igual a 3, eu tenho essa e tenho mais essa aqui, 3 vezes 4. Aqui meu n é igual a 3. Mas na demonstração usando indução matemática, o passo 1, o que eu preciso fazer é verificar se aquilo que está proposto para mim vale para o primeiro valor que a variável pode assumir. No meu caso, ele está dizendo aqui que o n pode assumir qualquer número natural, com exceção do zero, n asterisco. Ou seja, o menor valor que pode assumir é igual, o n igual a 1. Tá, e o que você vai fazer no passo 1? Você vai verificar, não tem demonstração, igual no algoritmo, se aquilo não funciona para aquele valor que a variável pode assumir. Então, eu rodei meu algoritmo e vi se ele escrevia aquilo que eu esperava. No caso aqui, o que eu espero? Que meu lado esquerdo seja igual ao lado direito. Então, eu olho o valor do lado esquerdo, olho o valor do lado direito e comparo, né? Então, quanto vale o lado esquerdo? Ao lado esquerdo só tem isso daqui, ó, 1 vezes 2. E quanto vale 1 vezes 2? Vale 2. Então, isso aqui é o que está do lado direito. E o lado esquerdo não, lado direito, né? Lado esquerdo mesmo. Então, ali era o nosso lado esquerdo da igualdade. Tá aqui, lado esquerdo, ó. E o lado direito, depois da igualdade, ó. Depois da igualdade eu tenho aquela expressão. Então, eu vou ter que colocar no lugar do n aqui 1 mais 1. Então, vou lá e substituo. 1 vezes 1 mais 1. Já poderia ter colocado 2, ter feito a conta de cabeça. Vezes 1 mais 2, tudo vai ficar dividido por 3. Então, fica 1 vezes 2 vezes 3, dá 6 dividido por 3, que dá igual a 2. Então, eu calculei o lado esquerdo, calculei o lado direito. E no passo 1, o que eu preciso fazer é comparar esses dois valores. Comparar e verificar se realmente são iguais. Como eles são iguais, meio que me perguntam, são iguais? São, fácil verificar. Falo, ok. Então, passei pelo passo 1. Beleza, passo 1 feito. A base está pronta. Agora, o que eu preciso fazer? Pegar essa expressão, que está aqui, e supor que ela vale para um valor qualquer da nossa variável. Então, quando meu n valer k, seria melhor eu já trazer em forma de somatório. Vou trazer essa daí, ó. Vou capturar o que eu tinha escrito ali atrás. Vou pegar meu somatório aqui, ó. Ao invés de eu escrever aquilo que estava, vamos copiar aqui, ó. E vamos trazer aqui para o próximo slide. Aqui e tal. Então, o que você vai fazer no passo 2 da indução? No meu passo 2, eu vou supor... Passo 2 termina no passo 2, mas passo 2 tem duas coisas. Você supõe que o que você quer provar vale para um valor qualquer, para um K, para um N igual a K, e depois a gente tenta provar se aquilo que eu quero provar, né, se essa igualdade vale para o sucessor do meu K. Então, a gente vai supor que, considerando o N igual a K, então aqui no lugar do N a gente vai colocar um K, a gente vai supor que essa igualdade é verdadeira. Então, eu vou escrever aqui, somatório de quem? De I variando de 1 até K, meu N está valendo K, desse produto aqui do I com I mais 1,
Ninguém está trocando I por ninguém. Que isso é igual, agora o N está valendo K, ó. K vezes K mais 1, vezes K mais 2, sobre 3. Então, eu vou supor que isso é verdade. Estou supondo que essa igualdade aqui é verdadeira. Todas as vezes que meu N for um certo K, a soma dos K primeiros produtos de dois números consecutivos vai dar K vezes K mais 1 vezes K mais 2 sobre 3. E aí, a partir dessa hipótese, a gente vai tentar provar que se o N assumir o valor seguinte, então, a partir da hipótese, hein, a gente vai tentar provar que se por acaso o meu N tiver ali um valor a mais, né, se o N for igual a K mais 1, então meu somatório vai ter um valorzinho a mais, então eu vou vir aqui até o K mais 1, tá vendo? Eu não paro no Késimo, eu vou até o Késimo mais 1, meu I vai começar no 1 da mesma forma, eu continuo somando termos do mesmo tipo, só que meu lado direito não vai ficar igual ao que está aqui em cima. Quanto ele vai valer? Como o meu N está valendo K mais 1, aqui vai ficar K mais 1. Aqui, ó, no lugar do N entra K mais 1, com mais 1 fica K mais 2. Então, eu teria aqui, no primeiro parênteses, K mais 1. No segundo parênteses, eu vou ter um K mais 2, que vem da onde? K mais 1 mais 1. E no terceiro parênteses, eu vou ter K mais 1 mais 2, que dá K mais 3. Então, eu não sei se isso é uma verdade. Eu vou tentar provar que isso realmente é verdadeiro. Então, eu quero provar agora isso que está aí. E como é que você vai fazer? O que você tem para demonstrar isso? Eu tenho a técnica, eu tenho a hipótese particular aqui, por exemplo, e eu tenho os algebrismos, né? Eu tenho a cabeça lá tentando me ajudar. Então, assim, a gente quer mostrar essa igualdade, a gente não pode usar essa igualdade, então, você quer provar isso daqui, ó. Você não pode dizer que isso vale, você não sabe se vale. Então, eu tenho que escolher um lado da igualdade, vou escolher o lado esquerdo. É comum, quando tem somatório, eu escolher o lado esquerdo. Então, eu vou partir ali do somatório de I, começando no 1 e indo até K mais 1, de quê? De valores que tem esse formato aqui, I vezes I mais 1. E agora eu começo a pensar, né, no que eu vou fazer. Como é que eu vou continuar aquilo ali? Falo, caramba, como eu posso usar a minha hipótese de indução para mudar a cara desse somatório? Então, o que eu sei da hipótese? Eu sei somar se eu pudesse parar no Késimo termo. Então, se eu ponho um termo a mais, que é o caso do que eu quero provar, né? Mais um aqui, ó, eu não sei quanto vale. Então, assim, para eu poder usar a hipótese de indução, o que eu vou fazer? Eu vou frear o meu somatório no Késimo termo. Então, eu vou dizer que meu I varia de 1 até K. Tá? Então, eu vou quebrar esse somatório em duas coisas. Um primeiro que vai do 1 até o K, e eu continuo somando as mesmas coisas. É como se eu estivesse executando um comando de repetição, e ao invés de eu executar meu comando de repetição até, digamos assim, 50, eu parasse no 49. Ao invés de eu executar até 200, eu parasse no 199. Eu vou frear um valor antes. Tá? Então, imagina ali o somatório como se eu ficasse repetindo mais, inúmeras vezes. Bom, se eu parar no I valendo K, eu deixo de somar um termo. Mas não é assim. Eu deixei do lado de fora desse somatório um número mais 1. Eu deixei do lado de fora um termo que tem essa carinha aqui, ó. Que tem essa carinha. Tá vendo? E, em particular, o valor que ficou do lado de fora é aquele que corresponde ao I valendo K mais 1. Então, assim, nesse somatório aqui, ó,
ficou do lado de fora quem? O valor correspondente a I igual a K mais 1. Eu parei antes do I chegar a valer K mais 1. Olha, que valor seria esse? Não é mais 1. Quanto ele vale? Aí eu tenho que vir aqui na regra, no termo geral, e no lugar do I, ó, então que valor é esse, né? Que valor é esse? No lugar do I eu ponho K mais 1. Ó. K mais 1, K mais 1 mais 1, que seria K mais 2. Tá, gente? Então, sempre eu somo termos dado por um produto de 2 consecutivos. Quando meu I estiver valendo 2, ficaria 2 vezes 3. Quando meu I estiver valendo 4, 4 vezes 5. Quando meu I estivesse valendo K mais 1, ficaria K mais 1 vezes K mais 1 mais 1, que dá K mais 2. Então, esse carinha que eu vou colocar aqui, ó, que ficou do lado de fora do meu somatório, que deixa de estar incluído nesse primeiro somatório, quem é ele? É esse que está escrito aqui embaixo. K mais 1 vezes K mais 2. Olha, e para que você reescreveu o lado esquerdo disso que você está querendo demonstrar? Ah, eu reescrevi porque lá na hipótese de indução, eu sei quanto vale o somatório, caso meu I varie só até K. Então, por isso que eu acabei interrompendo meu somatório, que chegava no K mais 1, eu dei uma freada nele. Eu falei, ó, você só vai até K. Deixei alguém do lado de fora. Então, agora, novamente, deixa eu copiar isso daqui. Aqui. Inserir um novo slide. Um aqui. Bom, terminou? Terminou não, gente. Então, eu só estou começando. Então, eu peguei o lado esquerdo daquilo que eu quero provar, reescrevi meu lado esquerdo, mas reescreveu agora com qual objetivo? Poder usar a hipótese de indução. Então, eu reescrevi de maneira a eu ter um somatório que aparecia na hipótese de indução. Então, agora, a partir de um resultado que eu tenho aqui na minha hipótese de indução, ó, tá ela aqui, somatório, quanto valia aquele somatório com I variando até K? K vezes K mais 1 vezes K mais 2 sobre 3. Então, aqui, exatamente nesse primeiro parênteses, o que eu vou colocar no lugar? O valor que vem lá de trás, lá da HI, lá da hipótese de indução. Então, quanto vale aquele somatório caso meu I varie até K? K vezes K mais 1 vezes K mais 2, tudo isso dividido por 3. Busquei aqui atrás. Vem aqui. Usei a hipótese de indução. O que sobrou ali ao lado da hipótese de indução? Sobrou aquele termo que estava no meu somatório, que eu estou querendo demonstrar algo sobre ele, mas que não está incluído no somatório que vai até o K. Então, ficou esse carinha verde ali, ó, perdido. E ele não pode ficar aqui perdido e eu dizer que eu acabei. Ó. Então, depois que eu usei a hipótese de indução, eu observo, terminei, será que eu cheguei naquilo que eu estou querendo provar? Olha lá, acabei de usar a hipótese de indução, ela foi usada em relação a esse termo aqui, eu quero meu lado esquerdo, e eu estou querendo provar que isso vale K mais 1 vezes K mais 2 vezes K mais 3 sobre 3. Provou? Você chegou a essa fração? Cheguei não. Você chegou aqui? Ah, eu cheguei a isso aqui, que tem uma fração azul, mas um termo verde. De certa forma, tem duas frações. Ó. Nada me impede de encarar isso aqui como uma fração. Mas eu queria ter uma só. Ah, para ter uma só, você vai ter que tirar o mínimo. Então, vou ter que tirar o mínimo aqui. O mínimo dá 3. Ó. Então, se a gente vem aqui e tira o mínimo dá 3. Essa segunda fração fica 3 vezes K mais 1 vezes K mais 2. E sobra aqui à esquerda, esse cara em azul, não muda nada para ele. Ele continua valendo K vezes K mais 1
vezes K mais 2. Então, eu agora tenho uma única fração. Mas se eu volto aqui atrás, apesar de eu ter uma única fração, ela não está compacta. Eu não tenho ali todo mundo fatorado, uma multiplicação, um parênteses vezes outro parênteses. Eu tenho uma coisa toda espalhada. Tem aqui um grupo de parênteses, aqui eu tenho outro grupo de parênteses. Então, eu me vejo obrigada a ter que fatorar. Então, vou ver se tem algum fator comum. E eu começo a identificar que na primeira parcela e na segunda parcela são separadas por um mais, ó, um mais ali. Eu tenho aqui um K mais 1 nessa primeira. Aqui também eu tenho um K mais 1. Da mesma forma que eu tenho um K mais 2, e aqui eu também tenho um K mais 2. Então, são os fatores comuns que eu posso colocar em evidência. Então, se eu coloco K mais 1 e K mais 2 em evidência, o que vai acontecer? Na minha primeira parcela, ali da minha fração, vai sobrar só o K. Então, sobra o K. E do lado de cá, só sobra o 3. Então, mais 3. Então, eis que eu cheguei a isso já com uma única fração, já fatorado. Então, o que ficou? K mais 1, vezes K mais 2, vezes K mais 3, sobre 3. Será que eu cheguei ao que eu queria? Ah, cheguei ao que eu queria. Então, a gente provou. Então, CQD, como queríamos demonstrar. Tá, gente? Então, escolhi um lado. No caso, eu escolhi um somatório. Esse somatório tinha um termo a mais, eu recorri, como no próprio algoritmo. Falei, opa, eu tenho uma iteração a mais. E o que eu sabia sobre as iterações anteriores? O que eu sabia sobre as iterações anteriores que eu podia aproveitar? Então, o que eu sabia aqui sobre o somatório que estava lá na hipótese de indução? Eu sabia quanto valia o somatório desde o I começando no 1 até chegar a K. E esse somatório que eu tinha no que eu queria demonstrar, na igualdade que eu queria demonstrar, ia até K mais 1. Então, eu interrompi meu somatório no K, ficou o termo seguinte, sem eu considerar, e aí eu fiz essa chamada de atenção aí de vocês, que eu deixei de somar um termo, mas não era o termo 1, e sim o termo que correspondia ao I, valendo K mais 1. Coloquei ele em verde, e depois que usei a hipótese de indução, nesse passo aqui, eu fiz algebrismo que me levava a uma única fração fatorada. Então, após usar a hipótese de indução, eu fiquei com duas frações, e essas duas frações, elas, após tirar o MMC, eu fiquei com dois termos, né? Duas parcelas, e lá no que eu queria provar só tinha um termo fatorado. Então, foi por algebrismo que a gente fez. Querem me perguntar alguma coisa? Não? Dá para fazer mais esse exemplo aqui, ó. Que é o exemplo 3. Eu quero provar que 6 divide a expressão n ao cubo menos n para qualquer número natural. Conjunto dos naturais começa no 0. 0, 1, 2, 3, 4. Então, no passo 1, o que você vai fazer no passo 1 da indução matemática? No passo 1 da indução matemática, eu vou supor que quando n assumir o menor valor que ele pode assumir, que no caso é 0, né, natural, começa no 0, 0, 1, 2, vai até infinito. Então, o menor valor que a nossa variável pode assumir está aqui dentro. Quando eu pegar esse valor e substituir aqui, ó, no lugar do n ao cubo menos n, o quanto vai ficar valendo n ao cubo menos n? Eu calculo, pego n, substituo aqui. Então, vai ficar valendo 0 ao cubo menos 0, que dá 0. Você provou alguma coisa ou verificou alguma coisa? Não, eu só calculei o valor da expressão n ao cubo menos n. Mas o que você quer verificar? Que essa expressão sempre é divisível por 6, ou seja, que o 6 sempre divide a expressão. Né? Então, será que 6 divide 0?
né? 6 dividir 0 é eu ter o 0 e 6 ser o divisor, tá? Quanto é que dá 0 dividido por 6? Dá 0. Então, 6 divide 0? Sim. 0 é divisível por qualquer número. 0 não divide ninguém, mas ele é divisível por qualquer número, com exceção do 0, lógico. 0 é divisível por 1, 0 é divisível por 2. Então, 6 divide 0. A minha expressão ficou valendo 0. Quando n é 0, a minha expressão ficou valendo 0. E o 6 divide 0. Então, para n igual a 0, essa frase está correta. 6 divide a expressão. Bom, passo 2 da indução. Passo 2, primeiro, a gente vai supor que se por acaso a gente fizer o n igual a k, pegar o valor k e colocar aqui no lugar do n, o que vai acontecer? A nossa expressão vai ficar valendo k ao cubo menos k. E a gente vai supor que 6 divide essa expressão. 6 divide. 6 divide k ao cubo menos k. Tá? Então, suponha que se por acaso, no lugar do n, entrar um valor qualquer, e eu vou chamar esse valor qualquer de k, ao colocar no lugar do n o valor k, eu vou obter a expressão k ao cubo menos k, e o 6 vai dividir. Vai dar para a gente fazer a conta e ver se isso é possível? De novo, não, porque não tem conta, tá algébrico, né? K ao cubo menos K. Mas é comum eu trocar essa frase por uma forma simbólica. É comum, quando eu me vejo diante disso, eu transformar isso nisso que eu vou escrever aqui ao lado. Então, K ao cubo menos K é a mesma coisa que 6 vezes alguém. Então, se eu pego k ao cubo menos k e divido por 6, vai dar um certo valor, vai dar um certo Q, e vai sobrar nada, vai sobrar 0. Então, quanto vale k ao cubo menos k? 6Q. Isso significa dizer que 6 divide k ao cubo menos k. Quando eu efetuar a divisão, o resto da divisão vai ser 0, e eu vou achar aqui um valor, sendo que esse valor necessariamente é inteiro, tá, gente? Positivo ou negativo, mas inteiro. Por que 10 divide 150? Porque quando eu pego o número 150 e divido por 10, eu acho um valor 15 como resultado da divisão, e o resto da divisão é 0. 15 é inteiro. E é importante frisar que o resultado aqui, no resto, é 0, tá? Beleza? Ainda no passo 2, eu tenho que provar. Provar o quê? Que se eu pegar o sucessor do K, então, e se por acaso o nosso N assumir o valor seguinte, K mais 1. Se o N assumir esse valor, o que vai acontecer com a minha expressão? Ela vai ficar valendo K mais 1 ao cubo, menos K. Então, observem que no lugar do N, eu estou colocando o valor do nosso N ali, aqui, menos K mais 1, né? Então, isso aqui é para representar o N ao cubo menos N, que era a nossa expressão lá anteriormente. Então, se o N vale K mais 1 ao cubo menos K mais 1. Esse parênteses é importantíssimo para mim. Aí você vai tentar provar o quê mesmo? Só escrever a expressão? Não, não. Eu vou tentar provar que 6 divide essa expressão. Então, de alguma maneira, o 6 vai dividir aquilo ali, ó. Caramba! Mas como é que você vai fazer para mostrar que 6 divide isso? Pode ser tentando, né? Isso aqui é equivalente, ou é a mesma coisa. Eu tentar mostrar que... Vou colocar aqui numa outra cor, ó, que quando eu calcular isso daqui, essa expressão, tá? Ela vai ser também, da mesma maneira que a gente falou anteriormente, 6 vezes alguém, só não é o mesmo alguém, não é que. Vou chamar de uma outra letra, vou chamar assim de um Q1. De novo, esse Q1, ele necessariamente é inteiro, tá? Então, eu estou indo lá no lugar do meu N,
Estou dizendo, ó, e se eu pegar um novo valor para N? Que novo valor? O sucessor de K. Então, se K era 10, agora eu vou pegar 11. Na hora que K for 11, eu vou pegar 12. Na hora que K for 12, o sucessor vai ser 13. Né? Então, se por acaso o N assumir o valor 1 a mais que o que eu estava usando lá na hipótese de indução, será que a expressão continua divisível por 6? Então, eu preciso provar isso daqui, eu não estou dizendo que é igual. Caramba, mas como é que você vai fazer para mostrar isso? Eu vou ter que escolher um dos lados da igualdade. Um deles necessariamente vai ser esse. E por que necessariamente vai ser esse? Porque eu não tenho a menor noção de quem é Q1. Q1 é um número inteiro qualquer. Então, eu vou escolher essa expressão e, a partir dela, eu vou tentar executar algebrismos. Os primeiros algebrismos que eu vou executar vai ser com um objetivo. Então, eu vou executar algebrismo. Vamos executar algebrismo. Mas qual algebrismo você vai executar? Quais são os primeiros que você executa? Eu vou pensar em executar algebrismos que me ajudem a usar a hipótese de indução. Ela está aqui. Então, o que eu sei na hipótese de indução? Que se por acaso eu tivesse a expressão K ao cubo menos K, eu poderia colocar no lugar 6Q. Caramba, mas aqui não tenho. Então, os primeiros algebrismos, então vou executar algebrismos, e o objetivo nessa execução dos meus algebrismos é poder usar ou aprontar a minha expressão para poder usar a hipótese de indução. Então, provavelmente, eu vou me ver aqui pensando em desenvolver esse cubo. Quanto vale K mais 1 ao cubo? Isso aqui é igual a K ao cubo mais 3K ao quadrado mais 3K mais 1. Desenvolvi o cubo. Como é que você fez isso? Sei lá. E se esse menos entrar aqui, menos K mais 1. Então, desenvolvi o cubo. Quando eu desenvolvi esse cubo, observem que apareceu aqui um K ao cubo. Ele foi liberado do parênteses. Então, de certa forma, eu soltei esse carinha. Então, eu tenho ali um K ao cubo. E eu também tenho menos K. Então, quando eu junto esses dois, K ao cubo, menos K, claro que sobram os outros. 3K ao quadrado, mais 3K. Aqui eu tenho mais 1. Aqui o menos entrou, deu menos K e menos 1. Aqui é menos 1. Tá? Vou apagar ali, vou colocar menos 1. Menos entra no parênteses. Menos 1. Então, eu agrupei esses dois, porque tem a ver lá com a hipótese de indução. Então, fiz algebrismo para poder usar a hipótese de indução e sobraram outros caras. Esse mais 1 com menos 1 vai embora. No lugar do K ao cubo menos K, dá para usar esse carinha, 6Q. Falou, opa, apareceu ali um 6Q. Então, eu me vejo podendo colocar no lugar do K ao cubo menos K, 6Q. Então, 6Q vem lá da hipótese de indução. Então, daqui para cá, eu uso a hipótese de indução, fiz algebrismo, consegui usar, mas sobrou ainda para mim um 3K ao quadrado, restou, sobrou ali. 3K ao quadrado mais 3K. Falo, caramba, o que fazer com isso, né? O que você vai fazer com isso agora? Aí você olha, e a gente poderia imaginar que vai morrer na praia, né? Então, assim, o que eu posso fazer para mostrar que meu resultado geral aqui, né, meu 6Q mais 3K ao quadrado mais 3K, então, quando eu olho para ele, 6Q mais 3K ao quadrado mais 3K, que é o que está ali, nesse slide, tá vendo? Então, já usei a hipótese de indução, sobrou isso. Aí você lembra que quer provar que isso é 6 vezes alguém. Se ali onde tem um 3, não tem, tá, gente? Mas se tivesse assim,
eu colocaria o 6 em evidência e mostraria, então, que eu cheguei em 6 vezes alguém. 6 vezes alguém. Era tudo que eu queria. Mas eu não tenho 6 como um fator comum, então não dá para fazer isso que eu acabei de fazer. Né? Vamos apagar, porque não é... Mas eu continuo querendo mostrar que é 6 vezes alguém. Né? Que continua sendo divisível por 6. 6 vezes um certo Q1. Então, eu tenho um 3, que é um fator comum a essas duas. Daria para eu pensar em colocar o 3 em evidência. Então, ali eu posso pensar na possibilidade, mas não é o bastante, de colocar o 3 em evidência. E eu não sei mais o que fazer. Talvez eu tenha que verificar se existe alguma chance desse cara que está aqui, ó, ser par. Se esse cara que está aqui for par, se for, tá, pessoal? Se ele for par, significa dizer que... Mas eu não mostrei, não. Mas tem que pensar se pode. Se ele for par, ele é 2 vezes alguém. Vou usar uma letra aqui diferente das que eu já usei. 2M. Então, se isso que está entre parênteses for par, pode ser trocado por um 2M, e eis que apareceria um 6, que é tudo que eu quero. Mas eu tenho dúvidas ainda em relação a isso, e não vou finalizar, porque nosso tempo extrapolou, tá? Então, na quinta, a gente continua, faz o outro, e pensa em encerrar a indução matemática. Espero que vocês comecem a fazer a lista, e num outro momento a gente volte com as dúvidas de vocês. Na quinta, eu já espero começar a falar em recursividade. Ok, pessoal? Boa noite para vocês. Eu vou, aqui na minha lista de participantes, tentar baixar a lista. Baixei a lista. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Professora, Pode falar, Rafael. a Gabriel. matéria... Rafael, a matéria vai chegar em função geradora, Função geradora. que é gerar as expressões reduzidas em vez de relação de sequência? Não. Tem umas funções geradoras que são bem complexas. A gente não vai. Quando nós usamos indução matemática, a gente parte do princípio que já tem um resultado pronto. Uhum. Tá? Então, como é que você sabe que aquele somatório vale aquele valor que está à direita? Alguém me deu. E se alguém me desse errado? Aí eu não ia conseguir provar. Se eu conseguisse, é porque eu errei. Uhum. Como alguém chegou àquilo é outra coisa. Uma das técnicas que a gente utiliza é a função geradora. E aí, dentro de função geradora, né, a gente tem um bocado de teorias, digamos assim. Que eu lembro quando eu estava na UFRS, eu tive que usar uma que era NaZ elevado a N. NaZ elevado a N. Todas as vezes que eu tenho uma soma, por exemplo, soma de números, se eu somo 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais N, a gente já sabe que vai obter como resultado um polinômio do segundo grau, por exemplo. No caso, é n vezes n mais 1 sobre 2. Mas por que é assim? Aí eu teria que descobrir. E se você somasse 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado? Aí eu gero um polinômio do segundo grau. E se somar ao cubo, 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, 3 ao cubo, até n ao cubo, eu vou gerar um polinômio do quarto grau. Aí, dentro da teoria lá, né, de função geradora, poderia demonstrar esses resultados, e até de uma forma genérica. E aí a gente não tem só soma de números, né? A gente tem, por exemplo, soma de produtos de consecutivos, somas de frações, soma de potências, somas de fatoriais. E aí, para cada tipo de elementos que a gente vai somando... E por que a gente soma? A gente, quando vai analisar a complexidade de algoritmos, é muito comum eu executar operações de forma repetida.
E as operações, elas têm custo. Então, à medida que eu vou repetindo aquela operação, eu tenho aquele custo, mais ele, mais ele, mais ele. Então, eis que surge um somatório. E para eu determinar quanto vale a soma daquele monte de valores, às vezes a gente recorre a resultados que a teoria já tem pronto. Mas que teoria é essa? Uma das teorias que a gente tem é a de função geradora. E que não é uma teoria muito simples. Eu não sei se você concorda comigo. Não, não é não. Eu só achei, é porque eu achei um assunto meio interessante, que é Mas não gerar impede a as gente de funções. falar, tá? Uhum. Mas na indução matemática, não cabe a gente isso, tá? A indução matemática, ela serve somente para fazer a demonstração. Então, alguém te dá uma afirmação Uhum. e você vai provar se ela realmente for verdadeira, você vai conseguir provar. Sim. Como alguém chegou àquilo, não faz parte da indução. Pode fazer parte da intuição, mas não da indução matemática. Entendi. Tá certo? Uhum. Tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Rafael, quer perguntar mais alguma coisa? Não. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, boa noite, pessoal. Já tem uns aí saindo, né? Até quinta, segundo horário, né? Tchau, Isso aí. gente. Boa noite, Outra hora. professor. Boa noite.